Estamos no começo de mais uma Semana Santa, buscando assim estar na vibração do Cristo. E como é tradição, toda Semana Santa começa no domingo de Ramos. Primeiro dia da semana, esse dia dedicado ao Senhor, tanto que a palavra domingo significa dia do Senhor. E já nessa vibração espiritual, celestial, da grande revelação que o Cristo faz a todos nós no dia da Páscoa e assim inspira todo um movimento que até hoje se faz presente nessa busca em procurar estar conectado com Deus, com o Cristo, de modo a viver a vida que ele nos oferece. E é nessa inspiração toda que a gente começa aqui esse nosso ciclo de estudos até o dia da Páscoa. São 7 dias para a Páscoa em que celebramos a ressurreição do Cristo e nesses dias que se seguem vamos estar estudando uma passagem até o momento da ressurreição. E hoje a gente já começa, inclusive, trazendo uma passagem que nos apresenta Jesus como o Rei dos Reis. É a entrada triunfal do Cristo a Jerusalém. Narra o evangelista Lucas, que estarei lendo diretamente aqui da minha Bíblia Sagrada, mas vou colocar também para você poder acompanhar comigo a leitura dessa passagem. Prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: por que o soltais? Eles então responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo o divino mestre, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando o Divino Mestre chegava em Jerusalém, ao ver a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa passagem, ela é muito interessante porque ela faz um paralelo, que é o que nós vamos ver quando falarmos sobre o sentido profético, com um evento futuro. Eu acredito que você já tem em mente qual é esse evento futuro. Mas vamos aqui discutir um pouco mais sobre o significado que podemos encontrar aqui presente para nós nessa narrativa do evangelista Lucas.
Bom, o sentido literal que nós encontramos aqui nessa passagem é uma referência direta à própria data que estamos celebrando, Domingo de Ramos. Aqui, Lucas, ele não coloca esse momento, mas ele fala ali de todos aqueles que receberam Jesus na entrada de Jerusalém. Já Mateus e João, eles deixam isso de uma forma mais clara e declarada, que as pessoas iam cortando ramos e colocando as suas vestes, além dos discípulos, ao longo do caminho em que Jesus estava passando com o jumento ali, que estava sendo essa referência direta a essa profecia que está no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, onde tem ali narrado esse momento de que o Messias, o rei prometido, aquele que veio para comandar, direcionar, dar a libertação ao povo, proteger o povo, estaria montado num jumento, entrando na cidade santa. Então, o que o Cristo está fazendo? Ele está manifestando de forma literal a profecia divina que vemos no Antigo Testamento. E por que a gente fala isso? Porque quando a gente pensa no sentido literal, nós estamos pensando realmente em algo que é letra por letra, algo que está ali intrinsecamente ligado à materialidade do fato, ao que a gente está observando. Por isso que é o sentido literal, porque Jesus está vivendo a própria profecia. E aí a gente entra com isso no sentido profético simbólico, que traz para nós, assim, esse sentido da própria profecia de Zacarias, que é a chegada do Rei dos Reis em Jerusalém. Ao Jesus cumprir, assim, com a profecia divina, no seu sentido literal, ele, ao mesmo tempo, já iniciava uma próxima, que está em seu Apocalipse, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Então veja, Jesus, ele, ao viver a profecia, ele não só cumpre com ela na materialização do fato, como também inicia um outro processo espiritual, um caminho que vai nos levar até a sua volta triunfal a Jerusalém celestial. Não mais a Jerusalém física daquela época, mas sim aquela que representa toda a sua falange celeste de almas desencarnadas e almas encarnadas que se dedicam ao seu ensinamento, que se dedicam ao seu evangelho. E isso se encaixa muito com o Apocalipse, como falamos aqui, exatamente porque no próprio Apocalipse, o Cristo, ele está nos mostrando que a encarnação do Verbo de Deus na sua primeira vinda visível não se encerra só naquele momento em que ele estava visivelmente aqui com a gente, mas se mantém e está intrinsecamente ligado ao seu espírito, porque no Apocalipse capítulo 19, versículo 10, nós encontramos o quê? Os anjos falando a João que o testemunho do Cristo é o espírito de profecia. Portanto, o seu ser, o seu espírito, a sua essência é a vivência e a manifestação da profecia de Deus, desde a sua primeira vinda visível até a sua volta triunfal. E é interessante que é uma sequência de eventos, porque Jesus encarnado, ou seja, ali visivelmente, ele não só está cumprindo com profecias trazidas no Antigo Testamento, como iniciando profecias que vão ser trazidas para o Novo Testamento, conforme a nossa separação bíblica e de facilitar a nossa compreensão de toda a boa nova do Cristo, para que dessa forma essa boa nova dele, que é a sua volta triunfal, seja apresentada a todos os corações, a todos os povos. Então Jesus está pavimentando todo um caminho universal de vivência e entrega a Deus. E é exatamente por isso que o trabalho que ele realizou
na sua primeira vinda visível, e o trabalho que ele continua realizando vai muito além do sentido material. Ele age e cumpre com as profecias na nossa realidade material, porque hoje estamos carne, estamos aqui na terra. Mas a sua ação tem início e consequência e efeito na realidade espiritual, no mundo espiritual, numa grandeza que para nós ainda é imperceptível com a materialidade do nosso corpo. Mas pode ser se nós estivermos abertos ao espiritual. E aí é nesse sentido que trazemos o nosso conteúdo bônus aqui, o terceiro motivo, que é o sentido espiritual da passagem. Por quê? Porque daí vai conversar de forma direta com a gente, com o que podemos cumprir e devemos cumprir exatamente para a chegada triunfal do Cristo na sua segunda vinda, na sua volta. Porque, como vemos, o sentido literal e o sentido profético, simbólico, fazem referência direta à nossa atitude aqui na Terra como discípulos que buscam estar imbuídos do amor divino que o Cristo encarna. E isso nos é apresentado nessa passagem em alguns pontos que eu vou trazer aqui. Primeiro, a relação com o dia. Estamos no domingo de Ramos, esse dia de celebração da entrada triunfal do Cristo a Jerusalém. E já falamos no começo que domingo refere-se ao dia do Senhor, Dominus Dei. E essa referência é uma referência espiritual. Estou falando que foi no dia 28 de março de 2026 que de fato aconteceu essa entrada triunfal do Cristo, localizado no nosso calendário humano? Não, não é isso. É, como falamos, uma referência espiritual à ideia do dia do Senhor. E o que é esse dia do Senhor? João Evangelista nos fala logo ali no Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 9, quando ele fala que ele se encontrou no dia do Senhor. Isto é, como o irmão Paiva nos revela, é um estado espiritual de conexão ao tempo de Deus para observar tudo o que viria a acontecer e que é narrado no Apocalipse. Então, Domingo de Ramos é exatamente uma referência espiritual, não material, ao calendário humano, porque Deus não é limitado ao nosso calendário humano, até mesmo porque o Domingo de Ramos e o Dia da Páscoa mudam todos os anos, mas é uma referência espiritual, sim, à importância que devemos dar a isso, a essa conexão que podemos ter com Deus. E essa conexão, ela deve acontecer de forma consciente, ou seja, agindo com com o propósito divino de servir a Deus e a Jesus, como está em seu Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo de 3º a 5º. Quando assim buscamos agir, ter obras com o propósito divino de atender à vontade de Deus, somos capazes de nos conectar ao dia do Senhor. E aí é que vem o sentido de ramos, porque ramos aqui representam as obras, como o próprio irmão Paiva também nos revela. Ramos são as obras que nós temos em mãos para ofertar ao Rei dos Reis. E já vamos falar mais sobre isso, mas gostaria de trazer aqui um outro ponto antes de falarmos sobre a questão das nossas obras, que antecede a isso e que representam os planos de Deus. Porque Jesus, logo no começo da passagem, o que nós vemos? Ele falando aos seus discípulos o quê? Vão ali e encontrarão um jumento preso, liberem ele, tragam ele para mim e se perguntarem, diga que é para o Senhor. E assim será feito, se cumprirá. Ou seja, o Cristo está nos capacitando a ter a perspectiva e a leitura de vida que ele tem, que é uma leitura profética. Lembra que falamos que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, conforme está no seu Apocalipse? É exatamente isso. O Cristo, ele está nos capacitando para podermos enxergar o mundo, a vida, com esses olhos proféticos que ele tem, que ele carrega. Isso é uma riqueza espiritual inimaginável,
inimaginável, não tem nem como fazer uma comparação com nada na Terra. É realmente algo único, único. E além de tudo, quando o Cristo fala aos seus discípulos para realizarem certas ações, conforme está no seu evangelho, ele vai mostrando para nós que os planos de Deus devem e serão cumpridos. Ou seja, o Cristo vai sempre trabalhar pela revelação dos chamados mistérios divinos ou do plano de Deus. E é isso que vemos no seu Apocalipse, essa revelação. Jesus vai estar sempre nos direcionando como o rei dos reis que ele é. E aí vem a nossa participação, vem a questão dos ramos, que vemos os discípulos e todos aqueles que presenciaram as curas que o Cristo fez, ouviram falar de tudo que ele fez ali pela redondeza do Oriente Médio, e foram jogando suas vestes, foram colocando ramos para pavimentar o caminho do Rei dos Reis. E está ligado à nossa participação exatamente porque os ramos, como falamos, representam as nossas obras. E isso fica claro que é exatamente por meio das nossas ações que vamos, assim, auxiliar o Cristo na execução dos seus planos divinos para a sua volta triunfal. Jesus nos dá essa oportunidade. Ele permite que possamos fazer parte dos planos de Deus. Porém, ele não é dependente das nossas ações. Ele não é dependente dos seres humanos, da volatilidade humana. Porque, como vemos também nessa passagem, o que o Cristo fala? Se eles não falarem, as pedras clamarão. Isto é, mesmo que as pessoas que foram chamadas, ou mesmo que tenham a oportunidade de agir para Jesus, para os planos de Deus, e decidiram virar as costas, decidiram não fazer nada, não tem problema para os planos de Deus. Eles vão acontecer de qualquer forma. O problema vai estar para a pessoa. A pessoa é que vai sofrer depois por perceber que perdeu a oportunidade. Mas os planos divinos, eles vão acontecer. As pedras clamarão. Ele não é dependente da volatilidade dos seres humanos, porque os planos de Deus vão e devem acontecer, independente da nossa participação ou não. O que tem, como falamos, é a oportunidade de participarmos. Como está na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ele fala exatamente ali isso, dessa paciência, desse amor de Deus para que nós possamos participar dos seus planos. E Jesus sempre vai ensinar por exemplo. Ele não está falando num sentido para a nossa perdição, não. Ele está nos dando sempre o exemplo. Por quê? O que estamos falando aqui é que, basicamente, Jesus está defendendo dois princípios das leis divinas na relação com a gente, que é o livre-arbítrio e o arbítrio consciente. Ele está nos colocando na condição de independência que todos nós queremos, para realmente escolher se vamos fazer parte ou não. E entender as consequências de fazer parte ou não fazer parte dos planos de Deus. E o Cristo nos ensina com o seu exemplo, por quê? Porque em seu Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 18, o que ele nos fala? Ele nos fala que ele entrega a sua vida a Deus, não por obrigação, no sentido forçado, por não querer. Exatamente ao contrário. É porque ele quer, ele faz isso por vontade própria. E é nessa autoridade que Deus lhe entrega que ele tem a capacidade de oferecer a vida, como também não oferecer a vida. É ele que faz a escolha. Jesus está nos mostrando que todos nós temos livre-arbítrio e também arbítrio consciente. E aí é que é o ponto em que vamos para o sentido da nossa participação nos planos de Deus. Nós podemos muito bem nos omitir de participar e também de estar alienados voluntariamente. Isso é uma infelicidade. É uma infelicidade. Por quê? Porque ao escolhermos não fazer parte dos planos de Deus, ao escolhermos estar alheios à vontade divina para a nossa vida, vamos cada vez mais nos prender à ignorância e nos escravizar espiritualmente a ficar no sofrimento,
a ficar nas trevas, a ficar nessa ignorância espiritual, não entendendo por que estamos sofrendo, por que as coisas estão acontecendo, por que a nossa vida parece que está de cabeça para baixo. Quando Jesus, na verdade, nos oferece o contrário, ele nos dá a chave para essa libertação, para que, por escolha própria, possamos, assim, enxergar a revelação que ele nos oferece, de modo que possamos entender o nosso sofrimento e trabalhar pela melhora da nossa vida. Claro que não sozinhos, com a participação de Deus, porque Jesus, ele nos mostra isso. Jesus faz a parte dele e ele nos mostra que Deus também faz a parte dele. Então é esse o sentido, é reconhecermos que somos capazes de agir pelo bem da nossa própria vida, mas também entender a nossa limitação e permitir que Deus manifeste a sua vontade na nossa vida. É estar neste equilíbrio espiritual, entendendo até onde vai a nossa vontade e onde começa a vontade de Deus, sabendo que Deus sempre está fazendo a parte dele, cabe a nós fazer a nossa parte. Do contrário, vamos estar na lamentação que o Cristo faz a Jerusalém. E aqui não é só a cidade que depois foi sitiada, sofreu ali literalmente com as invasões depois da ressurreição do Cristo, mas também ao sentido espiritual. Lembra que falamos? Jesus, ao cumprir com o sentido literal da profecia do Antigo Testamento, ele abre também o caminho para a realização da profecia que está no seu Apocalipse. E essa profecia se refere a Jerusalém celestial, a Jerusalém espiritual, a todos aqueles que se voltam a estar com Cristo e caminhar com Ele, e também àqueles que se voltam a não caminhar com Cristo. E aí se encaixam na lamentação que ele faz, quando ali ele está falando o quê? Exatamente que Jerusalém não está reconhecendo a paz que está chegando para ela. E isso é uma referência a Jerusalém celestial, porque nós não estamos observando o que Jesus está nos oferecendo. Temos que abrir os nossos olhos espirituais para perceber o que Ele nos oferece, a oportunidade que Ele está nos dando exatamente neste primeiro dia da Semana Santa. Que possamos, então, ao longo dos dias, ir abrindo a nossa mente espiritual para a grande revelação que Ele nos dá, que Ele nos oferece sobre um sentido muito maior do que o material, muito maior desse que é a nossa realidade atual, isto é, o sentido espiritual, que vamos entendendo à medida que estudamos, que nos voltamos aos seus ensinamentos. E espero que isso tenha lhe feito muito bem, espero que você tenha gostado desse estudo, espero você também nos próximos, lembrando que estamos na Semana Santa, a partir de hoje, 6 dias até a celebração da ressurreição do Cristo, dessa revelação divina que Ele faz a todos nós sobre a existência da vida espiritual. E participe! Fale para mim o que você achou. Gostou desse estudo? Não gostou? Tem pontos que ficaram em dúvida? Tem pontos que foram interessantes para você? Bote aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever também para poder acompanhar os próximos dias dos nossos estudos, participar pelos comentários, como falamos aqui, e também participar da nossa comunidade. E assim buscar diariamente ter esse momento com Jesus, a luz do mundo, para que possamos vivenciar a revelação divina que Ele encarna. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com você.